O Henrique, esse resultado contra o Palmeiras, um empate por 0-0, teve até possibilidades de vitória, principalmente no segundo tempo, o William e outros jogadores também chegando, o Robinho com o Zé Roberto salvando em cima da linha. Isso, de alguma maneira, traz ainda mais motivação, mais força para essa reta final de campeonato e esse duelo contra a Chapecoense, que o Mano falou, confirmar esse 1 ponto conquistado em Araraquara? Sim, foi, claro, por se tratar da grandeza que era o jogo, foi um jogo importante, onde nós sabíamos que tinha dois resultados que nos interessavam, né? Primeiramente era a vitória, mas não veio a vitória, então você não pode perder. E o empate, por se tratar do primeiro colocado, do líder, claro, para nós, no momento que nós vivemos, não é um resultado que nós queríamos, mas é um resultado até no momento bom, porque é um ponto que você soma. Mas dá confiança, a gente já vê uma crescente na equipe, você vai criando mais identidade, então isso é importante para o nosso crescimento e por esse final de campeonato, porque sabemos as dificuldades que os jogos. 2 próximos jogos, um pelo Brasileiro, contra a Chapecoense, e outro Corinthians pela Copa do Brasil. São 2 jogos distintos, né? Porque contra a Chapecoense é aquela possibilidade de fazer ali 3 pontos, chegar aos 40 e encostar na própria Chape, né? E no Corinthians é um jogo completamente diferente na quarta-feira. Como é difícil, né? Vocês lidam jogo a jogo, mas como dimensionar isso em termos de brasileiro e já começar a também dar uma olhada nesse Corinthians de Copa do Brasil, Henrique? Assim, a gente não está pensando lá no Corinthians porque tem o jogo contra o Chapecoense e sabemos da dificuldade que todos os jogos, independente das circunstâncias que as equipes estejam, né? E, então a dificuldade é muito grande, cara, e nós não podemos atropelar os jogos, pensar lá no Corinthians, aí acaba esquecendo um pouco, então nós temos que o foco é o primeiro jogo que vai vir, que é a Chapecoense, e a gente está focado nisso, cabeça boa para esse jogo, sabendo de todas as dificuldades que para que a gente venha vencer, confirmar a vitória dentro de casa, que é tão importante para a sequência aí da competição. Henrique, dá para falar em evolução tática nesse Cruzeiro nos últimos jogos, desde aquela partida contra o Flamengo? Até porque o Cruzeiro fez um bom jogo, o final que foi complicado, sim. Mas dá para falar nessa evolução realmente de verdade? Vocês conseguem perceber isso de fato? Sim, até mesmo nesse jogo que você citou, nós tivemos bem. Não é o resultado final, os 5 minutos finais, não pode apagar o que nós fizemos no jogo todo, né? Mas a equipe vem crescendo, vem criando corpo, vem encorpando, tendo bons jogos, e às vezes que não tem bons jogos está fazendo resultado, isso é muito importante também. Então a equipe vem amadurecendo, vem crescendo e numa reta onde o crescimento ele é muito importante. Que isso, hein? Um pouco de luz. Melhorar essa lata estragada sua. Aí não vai melhorar, não. Tem jeito, não. Não tem jeito, não. Henrique, esse nem cirurgia dá jeito mais, não. Só chassi tá torto já. Aliás, o que você tem levado de pancada na cabeça, hein, cara? Tá louco. Se tem alguém que tá entrando, se jogando literalmente de cabeça no campeonato, é você, né, cara? Tá fogo, né? Esposa, mãe que assiste o jogo do Henrique é forte emoção. Eles estão orando, rezando lá, porque tá doido, tá osso. Me fala isso, talvez fruto dessa entrega ou é coincidência de jogo mesmo? Porque esse ano o que você levou de pancada na cabeça não foi brincadeira, não. É as duas coisas, né? A entrega, você acaba se expondo mais porque você se entrega num momento e acaba caindo de maneira que você não espera. Então, as duas coisas de jogo mesmo. Então, isso acontece no dia a dia
do jogo. Henrique, sobre o jogo de domingo, né? Primeiro, contar com a presença do torcedor, não há mais tempo para promoção, enfim, vai ter que ser na base do torcedor se dedicar novamente, ir na bilheteria, acreditar, investir no momento do clube. E sobre o adversário, que tem sido uma pedra no sapato do Cruzeiro, essa Chapecoense, aliás, não só do Cruzeiro, né? Mas nos últimos anos, de todos os times grandes do campeonato, um time que tem sido aquele chamado time chato, né? A gente gostaria de até dar um recado para ajudar também, né, o torcedor, porque a gente sabe que o momento que vivemos não é um momento de abundância, né? Tá tendo crise, mas acho que contamos com ele, o torcedor está sendo fundamental nos jogos, dentro de casa, fora de casa, contra o Palmeiras estava muito torcedor lá também, nos apoiando, então é fundamental esse momento eles estarem conosco, nos apoiando, nos incentivando. Ele tem sido um fator fundamental empurrando o time desde o início. Então é importante que também haja da nossa parte aqui do Cruzeiro que incentive para que eles vão em peso, estejam lá junto conosco para torcer e empurrar o time para buscar a vitória. E a Chapecoense sempre é difícil. E hoje, independente de camisa, os jogos estão muito iguais. Tá muito parelho, né? Então, a dificuldade é muito grande, independente de equipes. Então, a gente sabe, já vieram aqui ano passado, dificultou, teve dificuldade, nós tivemos dificuldade para vencê-los. Então, jogos sempre difíceis, porque todos estão procurando algo na competição, uns tentando sair do rebaixamento, outros brigando ainda mais pelo G6, então a dificuldade é muito grande. Henrique, eu queria falar especificamente sobre a defesa do Cruzeiro, né? O time não sofreu gol nos últimos 3 jogos, foi a primeira vez que isso aconteceu no ano. Uma defesa que em algum momento do campeonato chegou a ser a mais vazada e hoje se mostra bem mais equilibrada. Para você, o que foi que mudou? Mudou, a gente está mais próximo, mais junto, está se ajudando mais, está mais compacto, uma equipe mais coesa, né? Então, a gente costuma falar que não é só o setor defensivo que é fundamental, né, nesse aspecto, mas também o pessoal da frente que ajuda bastante a gente a recompor ao posicionamento, ajuda bastante, então isso tem sido diferencial e tem nos ajudado nos jogos, né? Tanto nas vitórias e às vezes quando a gente perde, a gente não está tendo tantos gols sofridos também. Então isso é importante. No último jogo especificamente, o Cruzeiro parou o melhor ataque da competição, né? Poucos times conseguiram não sofrer gols do Cruzeiro. Especificamente nesse jogo, qual foi o trunfo dessa defesa do Cruzeiro? Olha, a gente estudamos o adversário, como a gente estuda todos os adversários, vimos as qualidades deles e neutralizamos da melhor forma possível. Claro que eles tiveram oportunidade porque num jogo de 90 minutos, uma bola ou outra vão escapar, mas no geral o Cruzeiro foi muito bem, se armou bem, defendeu bem, todos juntos para o mesmo propósito, então se ajudando, a equipe compacta, coesa, aí a tendência de dar tudo certo. Henrique, o time voltou a ter mais confiança no grupo e também o jogador ter confiança no companheiro para o Cruzeiro estar nessa ascensão aí no campeonato, embora tímida, mas em ascensão? Olha, a gente sempre mantivemos a confiança em todos os nossos companheiros porque sabíamos da qualidade de todos, né? Claro que nós não vivíamos um momento tão bom, mas a confiança sempre existiu. De alguma forma, claro que um sente mais, outro sente menos, mas a gente tem que estar confiante no seu trabalho, confiar em si próprio, porque só assim, cara, nós vamos passar pelas dificuldades, tendo confiança, confiar no companheiro. Se tiver dúvida, aí a dificuldade ela se torna cada vez maior. E a gente tem percebido que mesmo o time do Palmeiras, na partida última que o Cruzeiro fez, tendo demonstrado dificuldade, o Cruzeiro também foi lá e agrediu o time. O Mano falou que
os times estão voltando a respeitar o Cruzeiro. Antes a gente sofria muito, né, para vencer, sofria muito nos jogos, mesmo que nós saímos para cima, então sofria bastante, mas a equipe vai se encorpando, vai mostrando sua força e o pessoal começa a te olhar de outras formas, ver que não é daquela forma mais tão fácil como estava sendo, não que estava sendo tão fácil, mas estava muito aberto o jogo, ficava muito exposto. Mas aí o pessoal vai analisando, vai vendo os jogos e vai vendo a grandeza que é o Cruzeiro, que um clube que sempre foi grande, sempre brigou lá na frente, e aí eles vão também tendo essa preocupação. Então isso faz parte, a gente vai demonstrando isso no dia a dia, no trabalho, nos jogos que a gente está demonstrando.